Olá, meu povo, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Hoje nós teremos nossa aula assíncrona, né? Estaremos hoje falando de uma coisa bem bacana, que é justamente a dilatação térmica dos materiais. A gente já iniciou o conteúdo de termologia, né? Vimos basicamente a diferença entre temperatura e calor, que ainda era muito associado à alta temperatura com calor, né? E aí, quando a gente tinha a sensação térmica de frio, acabávamos achando que não existia calor naquela situação, mas já conseguimos compreender essa diferença. Vimos também algumas escalas termométricas, especialmente a escala Kelvin, que é do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Também vimos a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que são basicamente as três mais usadas no mundo inteiro. É claro que existem centenas de escalas, você pode fazer sua própria escala, certo? E aí, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre dilatação térmica. Que conceito é este, do que ele nos fala e o que nós podemos aprender e aplicar, certo? Vou colocar meu óculos aqui, que eu sou cego, e eu vou diminuir meu vídeo aqui, e a gente vai para o que interessa. A protagonista aqui é a física. Vamos lá? Esse slide aqui, gente, é da Secretaria de Estado do Pernambuco, tá? A gente fez algumas adaptações, mas vamos deixando aí claro que é para não ser processado por plágio. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui. Beleza. Então, assim, já reforçando esse primeiro slide, a gente vai ter que lembrar essa diferença entre calor e temperatura. Então, é importante que saibamos o que são, qual a definição física do calor. Lembrar o que é calor mesmo. O professor falou o que é calor. Vocês podem ver nas aulas passadas, o material que tem na plataforma. O que é calor? Então, assim, lembrem que quando há energia térmica, quando um corpo cede energia térmica para um outro corpo, que faz com que haja variação de temperatura, o nome daquilo é calor. Então, tá aqui, ó, a temperatura seria a medida do grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. Já vimos isso redundantemente nas aulas anteriores. E o calor seria justamente a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura. E aí, a gente vai reforçar o que já falamos. Só existe calor quando há diferença de temperatura, certo? Porque o calor é essa energia que vai ser cedida do corpo sempre de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, justamente para que haja um equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio térmico, que é quando esses dois corpos vêm atingir a mesma temperatura. É claro que isso aí vai depender muito de alguns outros conceitos que a gente vai ver na frente, como calor específico e outras grandezas físicas. Beleza? Então, tá aqui, ó, que um corpo quente ele vai liberar energia para um corpo frio, para que os dois fiquem equilibrados. Essa troca de energia eu vou chamar de calor. Então, beleza. E a dilatação térmica? Já sabemos o que é calor, já sabemos o que é temperatura, já conhecemos algumas escalas termométricas. E aí nós vamos falar hoje sobre dilatação térmica. Vou tentar ser objetivo para não deixar o vídeo tão longo. A definição de dilatação térmica em física, a dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo crescimento da temperatura, pelo aumento da temperatura. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês, uma tesoura de um material de liga metálica. Não sei exatamente se é ferro, aço ou algo desse tipo. Temos aqui uma tesoura, certo? Se eu expor essa tesoura ao fogo, ou a alta temperatura, de qualquer forma, gera um fogo, é mais fácil, né, de aumentar a temperatura aqui, essa tesoura vai literalmente aumentar de tamanho. É claro que ela não vai ficar 3, 4 vezes o tamanho dela, mas ela aumenta alguns centímetros de tamanho. Por quê? Porque é uma característica dos corpos, da maioria dos corpos, de aumentar de tamanho quando aumenta a temperatura. Você vai pensar o seguinte, a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, mais espaço elas precisam para se agitar. E aí isso aqui aumenta de tamanho. Isso é dilatação térmica, certo? Só que é claro que a gente vai usar algumas ferramentas para entender como que funciona direito essa dilatação. Por que alguns corpos dilatam e outros têm mais dificuldade? Por que uns crescem com um tempo menor, outros precisam de um tempo maior para crescer, certo? Acontece também o contrário, que é a compressão térmica. Quando eu aumento a temperatura, ele aumenta de tamanho. Mas quando eu diminuo a temperatura, ele diminui de tamanho também, certo? Então, acontece o processo inverso também. É isso que nós vamos estudar
nesse conteúdo, tá, gente? Deixa eu diminuir meu vídeo aqui de novo. Então, vamos lá. Para pensar melhor, nós temos algumas questões. Vamos lá. Pensem comigo. Como é que a gente faz para facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitona? Sabe aquele vidro de azeitona que você está lá morrendo de vontade de comer? Eu gosto muito de azeitona. Eu e minha esposa, a gente compra bastante para comer puro. Estou assistindo um filme comendo azeitona. Todo mundo come pipoca, eu como azeitona. Azeitonas verdes. Algumas pessoas não gostam, mas enfim. O fato é que quando a gente compra no vidro, a gente está tão ansioso para comer e tenta, bota mais força do mundo e não consegue abrir. Existe uma forma física que a gente consiga aplicar para abrir melhor isso aí? Existe. A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Então é o seguinte, quando eu esquento, aqueço aquele vidro, eu consigo abrir com mais facilidade. Por que isso acontece? Porque o vidro aumenta de tamanho, tem dilatação térmica? Tem, mas ele é bem pequena. A do metal é bem maior, então vai literalmente aumentar o tamanho da tampa e a tampa vai sair com mais facilidade, certo? Olha, observe isso aqui, ó. Essa é uma imagem até bonita, né? Você já observou os trilhos em uma estrada de ferro? Algo interessante. Parece que o que parece é que é uma barra de ferro gigante de um lado, outra barra de ferro gigante do outro. Mas se você observar bem que onde eu estou apontando o mouse, ó, bem aqui assim, tem uma separação. Na verdade, são várias barras de ferro, uma depois da outra. Não é uma barra contínua, sempre há um espaçozinho entre essas duas. Por que isso acontece? Dilatação térmica, vamos explicar isso no decorrer da aula. Já adiantando, é que se fosse uma barra inteira, quando ela aquecesse com o sol, por causa da dilatação térmica, ela ia acabar entortando. Isso já aconteceu nos anos 30, 40, quando se iniciaram as construções de ferrovias, não se levava em consideração ainda, não perceberam ainda os efeitos do aquecimento, porque uma coisa é lá na Europa, certo? Que já existia trens, mas que a variação de temperatura não é tão grande assim como aqui no Brasil, certo? Então, você tem uma estrada de ferro que vai daqui do Maranhão até o sul do país, por exemplo, aqui no Maranhão vai estar 40 graus, e lá no sul, a mesma estrada de ferro vai estar com menos 10 graus, por exemplo. Então, assim, como que vai reagir esse mesmo material a essas variações de temperatura, certo? E aí ia literalmente entortar essa ferrovia se não houvesse essa separação. Essa separação é justamente para o espaço. Ó. Vou aumentar meu vídeo aqui rapidão. Ó, então presta atenção aqui. Ó. Imagina que tem essas duas barras de ferro e existe um espaço entre elas duas, que é basicamente mais ou menos aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Estou apontando aqui, ó, na foto. Tem um tracinho que é a separação dessas barras de ferro. Essas barras de ferro estão separadas. Quando o sol bate nelas e aquece, elas vão aumentar de tamanho e encostar. Se elas estivessem bem encostadas, na hora que eles aumentassem de tamanho, ia fazer isso, para cima ou para os lados. E aí corria o risco dos trens descarrilharem, saírem dos trilhos, certo? Então, mais uma aplicação da termodinâmica, aí, da termologia, para o nosso dia a dia. Acontece a mesma coisa aqui, gente, com os fios. Isso aqui é mais comum para a gente. Os fios de telefone ou luz expostos ao sol variam suas temperaturas, fazendo com que o fio se estenda de um comprimento inicial, L0, para um comprimento final, L, aumentando assim sua curvatura. Então, dependendo você vai, por exemplo, daqui para São Luís, que é onde a gente mora, a gente vê a transmissão de energia na estrada, né? E aí a gente vê que, dependendo da época do ano, aquele fio está mais esticado ou mais curvo. Quando ele está curvo, é porque a temperatura está muito alta, ele aumentou de tamanho, então ele ficou curvo. Mas quando a temperatura está baixa, ele estica, porque ele diminui de tamanho, aí ele fica esticado. A orientação, inclusive, para os engenheiros que projetam, é justamente ordenar que os caras que vão aplicarem deixem eles um pouco curvados, porque se de repente, por mais que nossa região não tenha uma variação de temperatura tão grande entre verão e inverno, se de repente o clima do nada mudar e fizer 10 graus, por exemplo, no Maranhão, que seria um absurdo, mas pode acontecer, esses fios podem esticar tanto por conta do frio, né, da variação de temperatura, ou melhor, vou até explicar isso direito. Temperatura baixa, quanto menor a temperatura, maior vai ser a compressão térmica, diminui de tamanho, tá?
E aí eles podem diminuir tanto de tamanho que estica o fio, pode chegar até quebrar. E aí imagino o prejuízo que vai ser deixar uma cidade inteira, como São Luís, sem energia por conta de um fio que esticou por causa da variação de temperatura, certo? Então, tudo isso é levado em consideração nessas construções. Só que aí existem 3 formas que a gente classifica essa dilatação. Falei para vocês o exemplo da tesoura. Então, a tesoura ela é de ferro, de um material metálico, ela vai aumentar de tamanho. Isso acontece com 99% dos materiais. Existe uma variação na água, mas a gente vai ver isso depois, tá? Só que, assim, todos os materiais aumentam de tamanho quando está quente, quando é maior a temperatura, e quando a temperatura é menor, eles diminuem de tamanho. Só que aí a gente pode classificar essa dilatação de 3 formas. A dilatação linear, que acontece numa linha, a superficial, que acontece numa superfície em 2 dimensões, e a volumétrica, que acontece em três dimensões. Questão de litro, por exemplo. Um litro é uma unidade de medida de volume, certo? Então, se eu encher isso aqui de água, eu vou ter centímetros cúbicos de água. Esse cúbico, me lembra que são 3 dimensões: altura, largura e profundidade, certo? Então, isso seria uma dilatação volumétrica. Vamos começar com a dilatação superficial. E essa dilatação superficial é de um fio. Imagina um fio tá aqui, ó, carregador do notebook. Certo? Tá aqui, ó, branco. Isso aqui é um fio. Esse fio, ele tem uma dimensão aqui lateral. Ele pode crescer para a direita e para a esquerda. Ele não vai crescer assim para o lado ou para cima. Por quê? Porque a largura dele é tão pequena e a altura dele é tão pequena que a dilatação dele vai ser desprezível, é praticamente zero. Então, a gente ignora. Por isso que a gente leva em consideração apenas a dilatação superficial, quanto que ele pode aumentar. Então, imagina que esse fio ele tem um tamanho aqui de 10 centímetros, eu aqueço ele pode chegar a 12 centímetros, certo? De largura. Isso é dilatação linear. Ele dilata apenas em uma dimensão, certo? E aí, é evidente que nem todos os materiais vão ter a mesma reação. Por exemplo, se eu tiver um pedaço de fio de plástico e um pedaço de fio de ferro e aquecer os dois, cada um vai reagir diferente a esse aquecimento, certo? Então, tanto que depende essa dilatação do fio? Depende, primeiro, da substância do qual é feito o fio. O aço dilata de uma forma, o ferro dilata de outra forma, o cobre dilata de outra forma. Cada elemento tem uma facilidade maior, uma dificuldade maior de absorver aquele calor, que é uma grandeza que a gente vai ver, chamada de calor específico. Também depende da variação de temperatura sofrida. Então, se eu tiver, por exemplo, um objeto a 0 graus Celsius e aumentar ele do nada para 50 graus Celsius, ele vai aumentar de tamanho consideravelmente. Mas se ele tiver 0 graus Celsius e aumentar só para 2 graus, ele também vai aumentar, mas é bem menos, certo? Então, depende também da variação de temperatura em si. E também depende do comprimento inicial do fio. Observem aqui do lado, ó, que nós temos um L0. O L0, gente, esse L é de linear, tá? Vamos lembrar. Esse L0 é o comprimento inicial do fio. Ó, ele está numa determinada temperatura, e esse fio eu vou medir ele lá com a fita métrica, com a régua. Ele tem 10 centímetros, por exemplo. Esse aqui é o L0, é o comprimento inicial. Depois que eu aqueço ele, ele sofre um ΔL, que é uma variação linear, uma variação de tamanho, certo? Que é esse ΔLzinho aqui. Depois que ele sofre essa variação de tamanho, que ele aumenta de tamanho, ele não vai mais ter o L0, o tamanho inicial, ele vai ter um L. Um L que é o tamanho final, o comprimento final do fio, depois que ele é aquecido. É claro que depois que ele é aquecido, ele fica maior o tamanho, mas depois que ele for resfriado de novo, ele diminui para o tamanho original de novo. Tá, gente? E aí nós temos uma equaçãozinha, equação da dilatação linear. Beleza? Essa equação é a seguinte: ΔL, voltar aqui, ó, o ΔL, gente, é isso aqui, ó. Mostrando aqui no mouse. O ΔL é justamente isso aqui. Eu só ver que está sendo feita a minha gravação, gente. Sim, sim. Vamos lá. Esse ΔL é essa variação. O que eu vou calcular não é o tamanho novo, mas que eu vou calcular o quanto que ele variou, o quanto que ele aumentou. Isso é o ΔL, certo? Então, no próximo slide aqui, nós temos, para me calcular esse ΔL, ou seja, para eu saber o tanto que ele vai aumentar, eu vou fazer um produto aqui, uma multiplicação de 3 grandezas. Primeiro, eu vou colocar o L0, o tamanho inicial
desse fio, tá? Então, nós temos aqui um fio, ó, certo? Ele tem um L0, um tamanho inicial. Tem, por exemplo, 10 centímetros. Vou multiplicar por uma constante aqui, que vai ser o calor específico, vou já explicar o que é isso. Desculpa, é o coeficiente de dilatação, desculpa, gente, linear. E ΔT, que é a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação linear aqui, ó, que é representado por uma letra alfa, ele é nada mais do que o quanto que aquele material vai aumentar de tamanho com a variação de temperatura. Por exemplo, falei para vocês agora há pouco, se eu pegar aqui o vidro, tenho aqui um copo de vidro, e tenho aqui uma garrafa de plástico, certo? Quando eu aquecer esses dois materiais, o vidro vai reagir de uma forma e o plástico vai reagir de uma outra forma. Por quê? Porque cada um deles tem um coeficiente de dilatação linear diferente. Se eu aumentar 2 graus de temperatura no vidro, ele vai aumentar um pouco. Se eu aumentar 2 graus de temperatura no plástico, ele vai aumentar também, mas um pouco menos. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear do vidro é maior. Ou seja, para cada material, o valor dessa letrinha aí, desse alfa, vai ser diferente, porque cada material reage diferente à variação de temperatura, certo? É basicamente isso. Então, ó, só essa legenda aqui, vou deixar esse slide para vocês, tá? Essa legenda aqui, o ΔL é a variação de comprimento do fio, ou seja, o final menos o inicial. E tá aqui, ó, variação de temperatura, gente. Quanto que mudou essa temperatura desde a hora que foi medido o tamanho inicial até a hora que foi medido o tamanho final. Lembrando que essa temperatura vai ser dada em graus Celsius, tá? Para facilitar aqui. Porque pode ser dada em Kelvin também, a gente vai fazer essas transformações, caso seja preciso, em cada questão. E aí nós temos, por enquanto, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ter superficial, linear e dilatação, dilatação superficial, dilatação linear e dilatação volumétrica, tá? Hoje, na aula de hoje, nós vamos ficar só com dilatação linear. Próxima aula, a gente vê as próximas duas, tá? Um abraço para vocês. Vou deixar essa aula na plataforma, junto com esse material aqui, inicial, e também vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem, calcular essa variação. Só substituir os valores aqui. Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Tchau, tchau.